Tudo bem com vocês? Continuando a respeito do Evangelho segundo Tomé, o Dídimo, nós temos aí a sua palavra 4 que diz assim, ó, Jesus disse, se aqueles que vos guiam disserem, olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. E se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Olha que interessante o que diz aqui, que eu acredito ser uma até continuidade, porque está falando a respeito do reino de Deus, uma continuidade da palavra anterior, que diz assim, olha, você ficará maravilhado e reinará sobre o todo, falando a respeito de um autoconhecimento. E é tão interessante porque já de muitos anos para cá, a gente consegue ver vários homens e mulheres modificando o corpo porque não está satisfeito com a própria aparência, porque quer se transformar no Ken, quer se transformar na Barbie, quer se transformar em uma pessoa que não é a pessoa a qual nasceu, e a gente vê as pessoas em busca desse autoconhecimento, em busca de se encontrar no mundo e na vida, elas vão se transformando, muitas delas se tornam pessoas assim, terrivelmente feias, porque mudaram de tal forma que é uma coisa impressionante. E algumas pessoas a gente pode ver que tatua o corpo inteiro, de repente tem um encontro com si mesmo, ou tem um encontro com o Senhor, o Criador de todas as coisas, e essa pessoa começa a retirar as suas tatuagens. Então, olha para você ver, quando a pessoa ela se encontra e encontra o Criador, ela realmente acontece uma transformação na vida. E eu quero trazer aqui para vocês uma série de passagens bíblicas que vão completar o texto aqui do Evangelho de Tomé, mas a última dela é a mais interessante e eu acredito que ela faz um grande fechamento para esse assunto aqui. E a primeira passagem que eu quero trazer aqui para vocês está lá em Marcos 1, no versículo 15, que diz aqui, olha, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Aí, esse estar próximo aqui, na cabeça de vocês, quando vocês leem ou escutam isso daí, o que você pensa? A priori, esse estar próximo pode ser que esse reino está vindo ou esse reino está ao seu redor. Então, aqui no texto, ele pode ter essas duas conotações de que esse reino ele pode estar vindo, mas ele também pode estar próximo ao seu redor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho são as boas novas que Cristo veio trazer para a humanidade. Então aqui a gente tem que o tempo está cumprido. Então o que quer dizer isso? Cristo, quando ele veio à Terra, ele veio em um tempo propício, no momento correto, onde realmente as pessoas estavam precisando dessa mensagem, onde havia um idioma, um cenário político, estava apropriado para a vinda dele. E o reino de Deus está próximo. Mas está próximo aonde? Em mim? Ao meu redor? Ou é um reino que virá? Acompanha comigo aqui essa outra passagem que está lá em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 13, onde ali tem várias criancinhas querendo se aproximar do Senhor e os seus discípulos estavam repreendendo, acredito, os pais ou os responsáveis daquelas criancinhas ali. Aí olha o que ele disse no verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhes disse, deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Então, dentro de um contexto mais histórico, se a gente estivesse contando uma história, Cristo poderia estar se referindo às crianças que estavam ali naquele momento. Mas quando a gente parte para uma interpretação, as crianças podem ser aqueles que estão
começando a caminhar, a trilhar o caminho do conhecimento. Então, são tratados como criancinhas, tanto que há uma passagem que fala que você não dá uma comida forte para uma criança, mas leite para um bebê, não é verdade? Então, a criancinha pode ser aquela que está começando no aprendizado do conhecimento, porque delas é o reino de Deus. Verso 15: Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-as as mãos sobre elas, as abençoava. Então, a gente precisa ser, para receber o reino de Deus, nós precisamos ser como as crianças. Então, quando a gente passa para a interpretação, precisamos ser como uma criança inocente, aprendendo os primeiros passos para entender o caminho do conhecimento. Então a gente precisa ter essa inocência, essa pureza, esse interesse em aprender mais. Já a próxima passagem, que eu também acho uma história muito interessante, que ela está lá em João no capítulo 3, a partir do versículo 3, onde Jesus, o Cristo, ele instrui a Nicodemos. E ele diz assim no verso 3: A isto Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui, no nascer de novo, poderia estar se referindo àquele ato do batismo, onde as pessoas mergulhavam, né, tinham a imersão, passavam pelas águas, e ali havia uma purificação. Então, o sentido desse lavar, desse se batizar, desse mergulhar as águas ou nascer de novo é se tornar uma nova criatura, é abrir mão da criatura que era até determinado momento e se tornar uma nova criatura. Então, aqui ele fala: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Mas como que pode uma pessoa nascer novamente? Isso Nicodemos comentou. Será que ele vai ter que entrar no ventre da mãe dele e retornar à vida, né? Aí a gente já estaria partindo para o campo da reencarnação, por exemplo, né? E Cristo não falou, porque ele estava falando por parábolas, isso era simbólico. Então esse nascer de novo é mudar a sua antiga vida por uma vida nova, por uma vida renovada. E disse mais, no verso 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Como se o reino de Deus ele fosse um lugar. Aqui parece que o reino de Deus, Cristo trata o reino de Deus como um lugar onde nós podemos ir, onde nós podemos chegar através do nascer da água e do Espírito. Então aqui a gente está falando de uma purificação e da permissão desse Espírito de fazer parte na nossa nova vida. Nós temos mais uma passagem bem interessante aqui, isso já logo caminhando para a nossa última passagem, e esse eu acredito que é o clímax, né, o ponto-chave, que é a última passagem que eu vou ler para vocês, e eu vou lendo, né, de uma forma mais do início ao fim, para poder ter sentido a coisa aqui. Então tá em Lucas capítulo 13, a partir do verso 18, diz assim: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu se aninhavam em seus ramos. Olha para você ver, semelhante a um grão de mostarda, muito pequeno, muito insignificante, nem é a menor das sementes, né? Mas é muito pequeno, e quando ela cresceu, ela serviu de ninho de proteção para os pássaros. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha, até tudo ficar fermentado. Então, o fermento, ele ocupou toda a massa, ele fermentou em toda aquela massa. Então, quando se tem o reino de Deus dentro de si, ela
nos traz proteção, nos traz conhecimento, nos traz renovação, ela ocupa todo o lugar da nossa vida. Essa deve ser a nossa busca, buscar o reino